Sejam muito bem-vindos ao 15º episódio do Lugar é Lucro, dessa vez com convidados especiais de uma cidade diferente. Inclusive, é o segundo podcast que a gente grava fora de Porto Alegre. Estamos em São Paulo e vocês já vão descobrir por quê. Porque hoje vocês vão conhecer mais da RD Expansão. Solta a vinheta. Roberta, Douglas, quem é Roberta, quem é Douglas, o que é RD Expansão, onde nós estamos? Quer começar pelo Douglas? Se apresenta, por favor. O pessoal já me conhece aqui, sou João Vitor, head de parcerias aqui, relacionamento da Space Hunters, Francisco aqui junto com a gente, é o CEO, fundador da Space Hunters, mas a gente não é tão importante quanto vocês hoje. A gente não tá aqui por minha causa, nem por nossa causa. Gente, então, Que moral. Mas o pessoal já tá cansado de ver nossa cara. tá cansado. A gente tá começando a fazer os cortes só daqui. Só daqui, não vai mais ter né, essa parte. Vamos pôr um biombo aqui, assim. Não, gente, muito bom. Obrigado pelo convite. Eu sou o D do RD aqui, Douglas Tavares Bálico. Eu sou um cara de 40 anos. Me considero obstinado, um tomador de risco, um realizador. Comecei cedo minha jornada. Não é historinha não, mas assim, com 12 anos eu estava dentro de uma empresa trabalhando, cumprindo horário. Meu primeiro registro em carteira foi com 15. E eu nunca mais parei, cara. Mas trabalhava fazendo o quê aos 12? Aos 12 eu trabalhei na fábrica de velas do meu tio. Tipo China, assim. Tipo China. Eu ia perguntar se costurava bola de futebol. Não. China, assim. Não era assim tão grave. Mas da família. Mas era trabalho, era assim, ver nota, era embalagem, era entrega e tal. E saindo desse trabalho, eu precisava fazer uma grana, queria fazer grana. E com 15 anos eu fui para HP. Era uma época que se admitia, tá, gente, trabalhar a partir dessa idade, por isso é real. Hoje tem jovem aprendiz, né? Assim, Tem. É 16, eu acho. Mas antes era um formato Não, acho assim, que é 15 pô, jovem preciso trabalhar, aprendiz. os caras te registravam e você começava. Fazer o que na HP? Fazer manutenção de computadores. Pô, E conseguia? Eu entrei lá para aprender, né? Entrei lá, justamente o jovem aprendiz de hoje era o que eu tava fazendo na época. E não quis seguir pra computação, assim? Não via uma questão nesse sentido de crescimento, assim? Cara, não dava pra falar em propósito com 15 anos, não dava pra falar em intenção. A gente fazia o que ofereciam, né? Então, eu sabia que fazia uma grana no fim do mês, dava pra comprar uns equipamentos pra fazer um rock and roll no fim de semana, era meio que essa a meta, assim. E nunca mais parei, e aí fui estudar, e aí tive uma jornada extensa, um pouco no varejo, um pouco com tecnologia, um pouco com startup, até chegar a RD Expansão, que é o nosso projeto atual, que é o negócio que a gente está engajado hoje. Legal. E vamos entrar muito dentro de RD. Passar antes para a Roberta, né? Não estamos aqui sozinhos. Sim, essa carinha de menina aqui só engana. Só 38 anos. Muito jovem. Muito jovem ainda. A idade do Chico, o Chico tem 37. Eu tenho 37, mas cara de 43. Eu errei a idade do Francisco várias vezes durante o evento aqui na BF em São Paulo. Acho que errei umas Mas ele tava várias puxando meu vezes. saco, porque ele sempre errou pra menos. Não, o Francisco tem 33. Eu, pô, cara, acabei de Se tu fazer não 37. puxa o saco do chefe, vai puxar de quem, né? Tá certo. Pô. Não, a genética acho que ajudou um pouco também. Falam mas... que a gente é irmão, tu acredita? Sim, É o acredito. podcast dos irmãos. Ai, não é? Toda hora, Não, não é, mas o cara. Douglas, Nome Douglas totalmente mesmo diferente. já confundiu. Todo Sério? mundo pensa, Olha, tu é muito educado. O jeito de falar é muito parecido, né? Olha só. E aí, bom, parceira, casada com o Douglas há mais aí de, sei lá, 15 anos. Vamos ver se ele sabe. Ela fez o silêncio pra eu arrematar, mas eu não tive coragem. Mais de quantos anos, Tivemos Douglas? 2 filhos, um casalzinho, né? Então 4 e de 2 aninhos. Tenho uma jornada bem intensa e contínua na área de expansão. Me formei em administração, aí comecei numa empresa de moda e gostei. Gostei de trabalhar com marcas, com pessoas, e aí fui me desenvolvendo, passei por grandes grupos de vestuário, calçados, cosméticos. Conheci vocês em 2019. Olha só, a empresa nem existia direito. Eu lembro que entrou a pandemia, e aí a gente fez um trabalho com vocês, na época eu estava na The Body Shop, a gente fez um trabalho com vocês para Juiz de Fora, e esse franqueado, ele tá até hoje na rede, no ponto que vocês assessoraram ele, e muito bem, ele cresceu, ele expandiu com outras marcas depois.
Então foi um só, trabalho pode muito crer. bacana e me marcou, porque depois a gente teve um reencontro, né? E começou lá. Então talvez vocês nem se recordem exatamente o momento em que a gente... Eu não me lembrava. Eu me lembrava que a gente tinha feito um trabalho para a The Body Shop na época de pandemia. Sim. Eu me lembro que era Juiz de Fora, do Grupo Natura, uma coisa assim. Depois nos É, passaram sim. para Santiago do Chile. Meu Deus do céu, a gente... Bah, atualmente a gente conseguiria fazer um trabalho bem melhor. Mas até nem cobrei. Não cobrei. Eu olhei assim, o pessoal, não, me dá aí pra pagar. Eu falei, não, fica de graça, eu não vou cobrar por isso aqui. É que isso é antes de eu entrar na empresa, né? Então, Mudou tudo, né? Eles até existia curtiram. antes da Space e depois da Space. O pessoal até curtiu, mas eu não achei o trabalho que merecedor. Hoje tem o Sistema Urbano do Chile. Não era o sistema urbano, era os dados demográficos que não tá. Atualmente a gente tem dados melhores. Mas aí eu olhei e falei, olha, não paga. Pô, mas é muito legal ouvir isso, assim, que o processo de escolha de ponto que a gente fez, cara, tá lá até hoje, cara, tem muito sucesso. Porque pensa, né, hoje a Space faz 30, 40, 50 processos de escolha de ponto entre mentorias, entre estudos completos por mês. Então muita gente pergunta assim, mas como é que é a taxa de efetividade de vocês? Cara, se eu sentasse para pegar isso, eu precisava de 3 pessoas um ano inteiro para conseguir pegar isso. Mas eu sei que de todos os negócios que a gente abre, a gente vê os que fecha. Esse é o ponto. Que o cara que tá feliz, ele tá feliz, ele não tá nem te contatando depois. E é muito pouco, assim, cara. E tem muita rede que fecha por expansão. A gente vai falar muito sobre isso, né? Acelerada demais. Não é questão do local, é questão do modelo, é questão do franqueado. Várias questões fazem uma franquia, uma unidade fechada. Então, é muito legal ouvir esse tipo de feedback. E me marcou. E aí, de lá pra cá, continuei trabalhando em expansão. Fui para outros segmentos também. A gente se reencontrou aí na jornada e tivemos aí, eu e o Douglas, um momento em que a gente resolveu fazer algo juntos, porque ele se aperfeiçoou no marketing digital, eu com essa bagagem de expansão, de conhecer shoppings, mercados, ter acesso a muitas pessoas da área mesmo, muitos investidores, né? A gente conciliou o nosso momento pessoal e profissional, que aí com os filhos, pandemia, trabalhando de casa, tudo veio a favor da gente criar a RD Expansão. Surgiu na pandemia, agora. Ela originalmente sim, mas a gente efetivou, né, a RD Expansão tem 1 ano, vai fazer 1 ano. A RD Expansão é um ecossistema para ajudar com novas aberturas, repasses, que é uma dor latente para todas as marcas, de que sucesso, eu vejo que é uma especialização de vocês até, né? E a gente se aprofundou nessa vertical. Então, assim, marcas boas que estão voando no mercado têm repasse. Você imagina as médias e as ruins. Não, às vezes é mais de 10, 15% da rede. 20%. Tem um nível saudável de repasse? Sim. Isso existe? Existe. De 5% a 10% da rede é muito comum. Saudável. Sim. É ok. Existem repasses por N motivos, né? A gente pode... O que não é saudável é a mentalidade da equipe que vai lidar com isso, o estômago do franqueado que está passando por isso, a imagem da marca que vai ser arranhada por conta dessa notícia. Então, a gente teve um insight de criar o espaço para dizer isso, ou seja, você não pode pôr no teu site que você está repassando lojas. A gente pode falar. Então, a gente criou a área para isso. A gente criou a assessoria para isso. Como o teu time pode lidar com essa situação? Muitas vezes é um aspecto jurídico que está na mesa. Do tipo, é uma reclamação formal de falta de apoio da franqueadora. E aí, como você lida com isso? Então, a gente assessora. E na outra mão também, pode ser a franqueadora acusando o franqueado de não comparecer dentro das diretrizes. Então, a gente pega os dois lados, acolhe de uma forma técnica, dizendo, olha, aqui você pisou na bola sim, você precisa melhorar. Olha, o teu repasse tem uma razão. E lembrando que quando a gente fala de repasse, não é loja fracassada necessariamente. Você tem repasses de problema sucessório, o cara não tem para quem deixar. Você tem ruptura societária, os caras não estão mais se entendendo. O cara se mudando também. Se mudando. O cara que já retornou o capital e ele fala, olha, já tô realizado, tô com 7 anos com essa operação. Que é um repasse feliz até, o cara tá feliz. Peguei a grana, preciso de alguém que compre, porque fechar eu não vou. Então, a gente aprendeu a lidar com todo esse ecossistema de repasse e hoje é um dos fortes que a gente tem, baseado na jornada executiva que a gente teve, né? A Roberta já fez expansão de marcas gigantescas, The Body Shop, Natura, Dudalina. Eu já fiz M-Officer, trouxe a United Colors of Benetton para o Brasil. Que é outra coisa que a gente ia te perguntar depois. Porque a gente fala muito com quem leva marcas do Brasil para fora. Pelo ecossistema de franchising que a gente tem parceiros. A gente estava ontem falando com o pessoal da Global,
que é daqui também, que tem esse trabalho. Mas não é incomum a gente, pelo menos, falar com as pessoas que fazem esse trabalho contrário. Parece que são pessoas distantes, que estão longe, né? Faz trabalho de trazer para cá. Então deve ter sido uma aventura interessante. Eu falo que foi um MBA, cara. Porque é o seguinte, uma marca italiana, a Benetton, a marca de moda que virou escuderia de Fórmula 1. Isso é uma coisa inédita. A primeira vitória de Schumacher foi num carro da Benetton. Então, a marca de expressão absurda. Na minha época, eram 6.500 pontos de venda no mundo. E a marca já tinha tido uma passagem aqui nos anos 80. Alguns devem se lembrar. Um tricô colorido, uma malha muito legal. Tinha dezenas de lojas pelo Brasil. Ela saiu daqui por questões específicas e decidiu voltar. E me convidou como executivo para cuidar disso. Cara, falar de tropicalização de uma marca... Primeiro, como que você põe 2.000 metros aqui no Brasil? Que é o padrão de lojas europeias. Escada rolante. Arquitetura incrível. Lojas de rua impactantes, seguindo a arquitetura local. É tamanho tipo uma H&M, ela é tamanho uma Zara, como se fosse uma Zara. Era Benetton e Zara na Europa aqui, tá? Lado a lado. Sim, operam eles têm uma cultura, um propósito, uma questão muito legal, inclusive é tema de pesquisa para várias questões, tanto de posicionamento de marketing, quanto de branding, quanto de formas de expandir. São muito polêmicos nas suas campanhas. E é tudo próprio ou não? Não. Eles homologam agentes nos países. Então, a Benetton Rússia, a Benetton Índia... Como master franqueados. Exato. Esses caras que cuidam. Exato. Então, aqui no Brasil, as questões começavam por metro quadrado. Como que faz para caber em 80 metros? Como que faz para ter mala, adulto, infantil, bebê, feminino, masculino, tricô? Então, foi um primeiro passo. Como adequar isso? E aí você passa por mix de produto. Engenharia de loja. Então, assim, na Europa, a madeira para você fazer um piso de uma loja é extremamente barato. Como que você faz no Brasil? E para justificar isso para italianada, cara. A italianada é assim. É do norte da Itália, Benetton, não é? Por quê? Madeira é madeira. Eu e o Francisco, a gente é italiano, né? Você sabia? Eu tenho cidadania italiana, o Francisco também tem cidadania italiana, e eu sou no italiano. Então, a gente do sul, né? De Porto Alegre é gringo, é direto. Né? Então, vocês sabem bem... Cara, mas é doideira isso. Até por como é que tu fez para transformar? Como é que foi transformar uma loja praticamente loja de departamento lá na Europa? Que elas são grandes, é comum isso mesmo lá. Eu lembro que quando eu fui para a Áustria, eu comprei muita roupa em uma loja que eu nunca tinha aqui. Lojas grandes, para uma questão. Eu me lembro que as lojas Benetton eram pequenas, né? Elas eram lojas bem pequenas, obviamente o ticket era lá em cima. Como é que tu conseguiu convencer os italianos que são cabeça dura? Nem sei se consegui convencer, mas teve uma hora que eu comecei a fazer. Vai dar certo. Os caras porque a gente tava falando de 850 mil SKUs por coleção e eles chegavam a fazer 6 coleções. Então era uma coisa impensável em volumetria. Então você começa, a gente foi por uma linha de tropicalização. É assim, o que funciona, o que não funciona. Tricôs de lã pura, não vai funcionar. Porque a gente abriu aqui em Curitiba, mas negociou em Recife também, ao mesmo tempo. Então, a gente começou com esse projeto de mix. O mix vai determinar muito do projeto. Quanto eu vou precisar de metros de parede, quanto vai ser dedicado a infantil. Abrimos lojas híbridas, então um lado adulto, um lado infantil e bebê. Se trabalharíamos com malas e acessórios ou não. Então, a gente foi por partes, né? A gente começou a fatiar a história da tropicalização. Na parte de arquitetura de lojas, manequins para importar, manequins nacionais. Então, a história do piso de madeira que eu falei, bicho, é vinílico. Manda pôr, depois a gente vê o que faz. Pô, e manequim, na Europa eles usam muito manequim lá. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Renner, tinha a questão tinha um espanhol que veio, era um italiano. Ele veio para cá e ele refez todo o layout na época, 2012, todo o layout da Renner. Aí eles fizeram um layout, ele tinha colocado um monte de prateleira para botar um produto massificado, ia caber muito mais produto na loja. Tiveram que tirar tudo. Não funcionou. Porque o brasileiro, ele tem a maneira, ele tira, olha, e coloca do lado, tira, olha, o europeu organiza, não deixa a loja organizada. Manequim.
A operação de manequim é absurda, porque é caro, quebra, e tá todo manequim com os dedos assim, quebrados, assim, parece que tudo era marceneiro, os manequim perdendo os dedos com serra. É complicado isso. É bem assim, a equipe. Por que comissionar a equipe? De onde vocês tiram isso? Não, quem faz a venda são as pessoas. Mas calma. Como não? São as A pessoas. cultura brasileira. Então, tudo isso, eu ia para a Itália, eu passava por sabatinas. Eu era um executivo que ia lá para... Né? Por quê? Por quê? Por quê? E a Benetton, ela é constituída metade de uma turma super tradicional, os cabeças brancas que ajudaram a marca a chegar onde chegou, e uma turma mais jovem querendo, mas não podendo. Então, era sempre uma polêmica as decisões. Importa produto ou produz no Brasil? E o algodão? E a Polo Pima? Vai ser a mesma qualidade que tem na Europa, mas não pode baixar o que tem lá. E as tags? Nós vamos contratar uma empresa para reetiquetar tudo no Brasil quando chegar na importação. Então, assim, temas que a gente não pode sonhar como uma marca brasileira. Eu já tinha feito parte da M-Officer, por exemplo, que era outros níveis de problema. Outro tipo, outra classe de problema. E aí você vai para esse nível, tendo que lidar com importação. A gente importava vitrines, os temas de vitrine da Benetton são incríveis, incríveis, animados, automações, robôs. O que precisasse ter na vitrine era feito. E às vezes você era barrado numa aduana porque não podia entrar com um pedaço de madeira que não tinha especificação. Pra fazer importação. Exato, pra importação. Que doideira. O bom é que, olha só, na época, né, provavelmente, isso era mais ou menos que ano? Pra gente posicionar. Começou em 2012. 2012, a Space nem existia, né? O Stico tava na Renner, né? Eu tava começando o processo ativo para entrar na Renner, como arquiteto, para voltar para Renner. Se fosse nessa época, vocês poderiam usar a mesma empresa para fazer a escolha de ponto internacionalmente e nacionalmente. Né? Podia pegar a Space Hunters e colocar para fazer a escolha de ponto no Brasil e fora, porque a gente já tem 18 países. Então, merchan de graça. Não, de graça. E além do merchan, tem uma coisa sobre negócios que ninguém me tira da cabeça, que é timing. Timing, cara. 2012, eu com a Benetton, com um serviço como o de vocês, a jornada teria sido outra. É timing. Vocês deveriam ter inventado antes a Eu tava me formando em arquitetura na época, né? Era meio difícil. Uma coisa que a gente fala muito, assim. Primeiro passo é compareça. O segundo passo é... Não, você fazer parte. Seja rápido. Você fazer parte ágil. E responder rápido a uma demanda. Hoje, na RD, assim, metade dos nossos negócios são feitos só pelo fato de comparecer, como a gente está aqui hoje. Sim. E a outra parte é por responder rápido dá para fazer, não dá para fazer, gostamos da ideia, não gostamos, aprovamos, não aprovamos. Isso, de alguma forma, os gringos me deram muito, muito claro. Que não é aquele brasileiro enrolando, cara, dá, vai fazer assim, não vai. Cara, na infraestrutura, eu respondia para a Itália, mas eu tinha um escritório que nos coordenava de Miami. Então eu tinha ali uma mistura de o cara do marketing era um americano, o cara da expansão um outro americano, o cara da indústria um italiano, então essa multicultura. Mas claramente a cultura de objetividade muda o jogo, cara. Posso, não posso, dá, não dá. Não tem envolver. Não tem me aguarda aí. E é isso que a gente enfrenta, assim, todos os dias, porque como a RD intermedia negócios, a gente anuncia né, as lojas que estão à venda, em repasse, e a gente trabalha recebendo os leads e conversando com as pessoas que estão buscando um primeiro negócio, que já são multifranqueados, e a gente percebe como as pessoas que são grandes hoje, ricas, né? Porque o varejo tem o poder de te deixar rico. Como que elas sabem aproveitar as oportunidades? Porque elas são velozes. Aquela pessoa que fala, eu vou ver daqui uma semana, passou. Fecha. Aquele momento de avaliar um negócio, entender que é uma oportunidade, de formatar uma proposta, de seguir na frente, te traz uma vantagem que só quem é rápido e inteligente consegue alcançar o objetivo. Que não é entrar rápido em furada, né? Que é o cara ter certeza que não, isso aqui dá certo, eu sei que dá certo, agora eu posso entrar. Ter agilidade de tomar decisão. Me lembro que quando eu estava em 2013 na Renner, eu vi uma palestra eles tinham trazido um cara que era executivo da Zara de expansão. E ele falou que chegou... a primeira tarefa dele dentro da Zara chegou... Não me lembro agora o nome da Zara, era o Raul Ortega, não me lembro. A Cancior. Eu vou me lembrar depois de terminar o podcast, pode botar na legenda o nome certo dele.
E aí ele chegou pro cara e falou, a gente vai abrir Zara na Áustria, eu quero que tu me faça a avaliação. Tu tem uma semana. Ele disse que chegou para todo o time dele e falou, primeira semana dele dentro da Zara, olha, eu quero como é que são as leis trabalhistas, eu quero saber como é que é a relação tributária, eu quero saber como é que a gente vai fazer a questão de aduana, de envio de mercadorias, por mais que é dentro da zona Schengen e tudo mais. Ele disse que chegou com um calhamaço dentro da reunião de diretoria da Zara, largou, foi explicar, o CEO olhou e falou assim, não, peraí. A gente tem um lugar para abrir a loja lá? Tem. Tem alguém que fala alemão? Tem. Beleza, então abre. Essa foi a decisão dele para abrir. A Zara nunca investiu em publicidade também, é outra coisa que eles tinham falado, ele só é localização e ponto certo. Naquele momento eu pensei assim, cara, localização é importante. Lugar é lucro. E aí que vem a pergunta que eu queria fazer, assim, amarrando a parte de varejo, como é que o pessoal pensa lá fora essa questão de objetividade, quanto a localização é o bode expiatório na hora de repasse? Que provavelmente o cara fala, não, o ponto era uma droga, eu quero repassar esse negócio aqui. Polêmica, prepara o corte. Os shoppings estão arrebentando com as marcas. Os shoppings estão ferrando com os franqueados, com os lojistas. A localização, na época em que a gente começou, determinava o sucesso. A gente está falando, por exemplo, de um grupo M5, que era dona da M-Officer, dona da Disarm, dona da Carlos Miele, dona da Miele. Eu trabalhei na Benetton, a Benetton tinha pontos comerciais no Shopping Guatemi, no Shopping Morumbi, todos os melhores pontos multimilionários nessas localizações. Grandes, né, pelo modelo. Grandes, destacados. Mas dava para praticar isso. Era um passo de coragem você entrar numa localização assim, mas você tinha uma probabilidade enorme de retorno baseado nos custos de ocupação que eram praticados. Tudo bem, a gente está falando de alguns anos atrás, é verdade. O que hoje se pratica faz com que a responsabilidade do sucesso caia toda para a marca e para o franqueado. E isso é um crime, por quê? Nem todas as marcas, não é uma questão nem estratégica, nem todas as marcas são capazes de oferecerem margens interessantes para quem vai comprar dela para vender para alguém. Tenta imaginar que um franqueado, para ter um markup aceitável, ele precisa vender uma roupa 2,5 vezes o preço que ele pagou. Então, para isso acontecer, antes a marca vendia para ele também marcando 2,5 vezes, né? E ele lá na ponta tinha um markup final entre o que ela é vendido na frente e o que ela custou 5 vezes. Hoje é impossível se praticar isso pelos custos de ocupação, pela concorrência das importações e etc. Por exemplo, para a pessoa poder comprar uma roupa na Shein por R$30, ou tu acha que isso não afeta? Exato, não, também é um dos fatores. Pressiona para baixo. Pressiona para baixo. Só que hoje, quando a gente fala de boas localizações, é impossível escapar de custo de ocupação. Onde? Não estou falando nem do boleto ainda. Quanto vai se gastar de aluguel, condomínio e fundo de promoção? Mas o acesso àquilo, as luvas, ou a reforma predial, ou os acordos que são feitos hoje. Então, Francisco, eu vi pontos comerciais da Benetton pelo mundo em lugares incríveis. Incríveis. E a Benetton tinha uma cultura de respeitar a arquitetura local. Então é a coisa mais linda do mundo, uma loja na Índia da Benetton, sabe? Uma loja grega da Benetton. Porque ela se apropriava daquele tempero local, daquela inspiração local e exaltava isso. Então hoje, quando você vai falar de localização para uma marca, onde antes bastava você estar numa avenida importante, etc., é praticamente infinanciável, cara. É impossível de se fazer. Então... ou você é uma marca muito forte, que tem um faturamento muito alto e consegue entrar naquele ponto porque você paga, porque a tua conta fecha, né? Ou você, se é uma marca que está começando, você vai precisar, talvez, entrar em shoppings que não sejam de altos custos, né? E como que você faz a marca assim? Então, é um desafio hoje, porque a pandemia veio e os valores, as correções dos aluguéis tornaram os aluguéis muito impraticáveis. E já estava vendo o movimento das pessoas não querendo mais tanto comprar e ir para shopping, né? Pelo menos em algumas cidades fora de São Paulo a gente sente isso. Teve um momento em que os shoppings tiveram um boom, né? Expansão, os novos shoppings. E aí veio uma onda de lojas de rua, a pandemia, as lojas de rua performaram super bem.
Aí os shoppings baixaram a bola, facilitaram a entrada de algumas marcas, mas quando você fala num projeto a longo prazo, que é renovado daqui 5 anos um contrato, eles vão te trazer para um nível, um patamar de aluguel, que é o que se pratica ali no mall, naquele corredor. Então, até que ponto hoje a assertividade da localização ela é fundamental. Para mim, 100%. Só que até que ponto você consegue estar no local ideal e pagar por isso? Mas a gente vê muitas marcas onde a gente cai dentro da visão de custo-benefício e muitas marcas que às vezes falam assim, e teve, dentro da BF, teve redes que me falaram assim, João, eu sei quais são os pontos que eu quero expandir. Eu quero estar aqui. A gente tá falando disso antes, tá? Quero estar aqui. Tá, legal, mas aí tu vai negar uma oportunidade boa em São José dos Campos, que não é no local onde tu quer, ou tu já tem uma unidade, pode ter uma segunda em São José. E, mas não tá mapeado, não sei. Cara, vamos entender onde que é o melhor lugar possível dentro das condições para a performance de vocês. E começar a trabalhar na visão de custo-benefício, na visão... Tem muitas vezes que não é necessariamente dentro desse shopping, é numa loja de rua, tem muito cliente que a gente faz, que é rua ou shopping, que acaba indo pra rua. Essa análise de, onde é que é o melhor lugar possível? Não é necessariamente só tu pegar uma plataforma e falar, eu quero estar lá. Tá, legal, aí não tem lá. Aí tu não vai expandir, aí acabou, é isso? Deu, obrigado. Não, cara, onde que é então o segundo melhor lugar, terceiro melhor, quarto melhor lugar, quinto melhor lugar, sexto melhor lugar? Qual é o ranking disso? Claro. Que é parte de como a gente faz nosso projeto. E vi um negócio que eu acho que é interessante que vocês falaram sobre a questão do shopping estar com um custo muito alto. Então, o macroeconômico, digamos assim, importações, pessoas comprando em plataformas, está puxando o preço para baixo. Então a pessoa não está disposta a pagar tanto. Mas a gente está gerando um custo de manutenção da loja ali que está espremendo a margem, né? Isso me lembra muito sobre a cidade de Gramado, que é uma cidade turística e tudo mais, e que praticamente todo mundo que está lá está performando muito abaixo do que devia. Então lá tem a cultura de luva. Então a gente tem clientes nossos que pagaram 1,5 milhão para estar dentro de um ponto ainda pagar o aluguel do lugar. Então, a gente sabe que muito lojista lá não está performando bem e o turismo da Serra Gaúcha, ele já está caindo um pouco, porque ficou meio over, o cara vai lá, pô, é tudo caro aqui em Gramado, aquela coisa toda. Teve um boom na época pandêmica que não podia se viajar para fora, Gramado teve números que a gente achou que ia se manter, mas voltou a um patamar normal, obviamente. Vocês veem esse tipo de ciclo acontecendo dentro de shopping? Vocês que trabalham muito com redes que foram para shopping, dentro desse ambiente, vocês notam esse ciclo de maturação dentro de um shopping, de repente hypa, aí começa a ficar pesado, os lojistas saem, ele começa aí, o cara renegocia e tem essa oscilação? Esse nível mais em bloco, ele é menos perceptível, né? Ele é muito individual de marca. Por quê? Tem uma marca que está num bom momento, ela se instala num bom corredor, ela experimenta os melhores resultados e ela própria começa a talvez não atrair mais as mesmas pessoas que compraram com ela ou novos clientes. Então, por marca é mais fácil identificar esse comportamento. Por bloco de shopping, nem tanto. E só para deixar claro, eu sou 100% a favor, gente, pelo amor de Deus, a livre mercado, que cobra enquanto quiser, tá? Não tem nada a ver com algum tipo de controle. É só uma evidência do volume de repasses que a gente tem. É bom ficar claro, nós temos no nosso portfólio repasses de lojas super bem-sucedidas por questões diversas. Lojas em prejuízo, lojas andando de lado. Nós temos diferentes motivos para repasses, né? Quando se diz respeito à localização, muitas vezes a gente consegue um repasse do local sem necessariamente o do negócio. Porque o lugar é bom. Olha, o negócio não me interessa tanto, mas se eu comprar, o ponto é meu, e aí eu dou uma... Temos, né? Esse tipo de realidade. Então... é maravilhoso, porque é uma coisa tão orgânica. Quando a gente vai para dados no nosso negócio, a gente vê os motivos, cara, dos repasses, as razões de quem está comprando. Então, tem a pessoa safa, multiempreendedora, que já chega botando o pé na porta e fazendo uma proposta. E tem o cara que está assim, há 1 ano namorando o que vai abrir, que é o primeiro negócio da vida dele, são as reservas que ele fez. E ele está pensando em repasse porque ele não gosta de tocar obra, não sabe escolher ponto, não sabe negociar contrato de shopping, não sabe nem recrutar pessoas. Então a gente vê as dezenas de finalidades, né, desse nosso negócio
como impacta a vida de uma pessoa num nível, assim, muito interessante. A gente vê que tem um propósito atrás do que a gente está fazendo. E essa visão de repasse, ela é maioria em shopping? Assim, como que ela é percentualmente, assim, shopping, rua, dos que vocês fazem? Não, a gente tem casos diversos. Lojas de rua, em capitais, em cidades pequenas, shoppings, a gente vê desde lojas até quiosques repassando e não tem uma regra, né? O que a gente percebe é alguns mercados mais aquecidos e outros menos aquecidos. Como a gente divulga negócios em todo o Brasil, às vezes a gente trabalha com 1, 2, 3 marcas num determinado mercado e tem um comportamento, essa demanda de gente querendo o repasse, ou querendo abrir esse negócio. E a gente vai para outros mercados com a mesma marca e a gente vê uma demanda muito pequena. Traz um exemplo pra gente, assim, de coisa que tá aquecida. Rio. A gente fez uma divulgação em Santos e no Rio. No Rio, a mesma marca, a gente tem uma procura muito baixa. Ah, porque o centro tá quebrado, porque isso, porque aquilo. Então, você vê que tem... se naquele momento a marca tivesse, de repente, feito um estudo com vocês, ela teria detectado isso. Ela não teria aberto a loja conceito que ela abriu lá. Em contrapartida, ela vai para Santos. Não é o principal shopping, mas é um shopping que os lojistas nos procuram através do anúncio, querendo saber que negócio que é, como que funciona, a gente está buscando diversificar e tal. Então, você percebe essa oscilação de mercados. E a gente consegue ter essa visão muito macro, né? E surpreende a gente, porque com 15 anos de expansão, 18 anos de expansão, a gente já fez expansão às cegas, do tipo, vamos lá e vamos ter que abrir, porque é uma questão de cumprimento de meta para a marca. A gente já teve do lado da cadeira do executivo na marca, né? Lembrando. Então, a gente já teve esse tipo de, olha, tem os agentes de expansão. Sei lá, a Roberta tinha 5 consultores de expansão para ir a campo, fazer os estudos, 1912, contagem, né, de fluxo. Parece que a gente está falando da 1912, década de 1912. E a gente tinha esse tipo... É impossível você se livrar do que você passou. Então, essa experiência estava na gente, mesmo conhecendo esse nível de trabalho, mas quando começou a surpreender, olha, a mesma marca, uma cidade com muito menos habitantes, com um poder aquisitivo menor, com mais demanda. Lembrando que o nosso convite para a pessoa conhecer um repasse é toda uma jornada digital. Olha, loja, venda, com essas características, por essas razões, clique aqui e fale conosco. E você vê 40 leads chegarem em uma semana para uma e 10 para outra. E ainda desqualificado. Gente que às vezes só entra para comentar alguma coisa negativa curioso, do negócio, cara. E aí você fala, pô, como é possível, né? Esse é um exemplo. A gente teve um exemplo da mesma marca ter alta demanda em Londrina e ter baixa demanda em São Paulo. Em São Paulo, cara. Onde você fala, né? Muito mais fácil eu passar uma loja em São Paulo. Não é assim. Dependendo do lugar, tu pode estar num lugar que está numa decrescente, né? Tá numa decrescente, o lead para nós é mais caro, impactar a pessoa certa é mais difícil. Tem tantas variáveis que nem nós conhecemos ainda, todas, mas que tornam a coisa curiosa. E muitas vezes a rede não conhece também, né? Que vai falar com vocês. Ou, às vezes tem muito menos noção que vocês. É engraçado, porque a gente, ao longo do desenvolvimento da Space, a gente não tinha um estudo que a gente chama de análise de rede, né? Que é cruzar todos os endereços atuais com todos os faturamentos, para entender qual é o fator de localização que faz com que a tua rede tenha faturamento. Isso não existia 2 anos atrás, não existia direito, assim, né? Não formalmente como um produto da Space. E a gente começou a desenvolver isso de uma marca que falou pra gente, meu público é XYZ, do Rio, botei em Brasília. Muito mal, 1/3 do faturamento das lojas do Rio. Pô, mas Brasília tem uma característica que eu buscava. Brasília é classe AB, Rio tem lá, né, Barra, Zona Sul, classe AB. Que deu de errado? Pô, cara, é muito diferente. Brasília não tem nem cidade, Brasília tem critérios urbanos 100% diferentes dos critérios do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a entender isso. Falou, cara, vamos criar um produto que é exatamente para falar isso pro cara, que é a análise de rede. E aí a gente começou a rodar em vários clientes. Hoje é parte da consultoria. Inclusive, nós fizemos recentemente com vocês, né? Fizemos com a Morena Rosa. A Morena Rosa fez. E é um diagnóstico muito importante, porque você tem que partir de uma premissa de como que tá a performance da sua rede. Aonde você acertou. Na localização, onde que você errou. E a partir daí, desdobrar esse plano. Porque tem lojas que faturam bem, que a tua localização não é tão boa.
E tu acha que é maravilhosa, porque tu tá fazendo bem. Mas não é, necessariamente, cara, vai falar com esse cara, porque ele tá fazendo alguma coisa boa, diferente. Gente, E o contrário. E o diagnóstico do ponto das lojas que estão em repasse é tão importante quanto. É. Porque você vai colocar energia em novas aberturas, mas você tem que tratar a tua rede. Aonde que eu vou dar foco em cuidar dos repasses? Porque toda marca tem repasses, inevitável. Né? Então, como que eu vou olhar para isso e vou definir se esse ponto é bom ou não, se eu devo investir energia e negociar com o shopping e trazer um novo operador para esse negócio para que o faturamento aconteça. É o ponto, é o franqueado, qual é o problema disso Exato, aqui? qual é o diagnóstico do negócio, E eu não sei né? se é... E é a união nossa que vai fazer isso, né? Olha que legal. Com certeza. É a gente. união da Space com a RD. Não, Porque, e olha é que- muito importante É porque, esse é porque processo. a gente vai cuidar de toda a parte de necessário pras marcas. localização, o resto entra com vocês. É o franqueado, qual é o problema desse repasse, qual é esse diagnóstico? E eu não sei se é unânime aqui, mas é um ponto de vista que veio agora. Assim, é um organismo. Do meu ponto de vista, é um organismo vivo, porque você não só precisa constatar, baseado em dados, você precisa monitorar para ver se aquele comportamento permanece. Eu não sei em qual cadência de tempo a coisa se modifica na jornada. E você falou perfeito. Ah, mas a localização ali performa... Gente, peraí. Tem gente nesse business. Pô. Qual é a qualidade desse gerente que tá lá? Qual o nível da equipe que tá operando ali? Que nível de influência ele tem naquele micromercado, naquele microecossistema que ele tá fazendo a coisa acontecer de uma forma favorável? Essas ilusões, porque é uma ótima notícia saber que uma loja tá performando, mas se você não tiver cuidado, se transforma numa ilusão. Você separa budget para abrir mais 5 naquela praça. E tava totalmente descalibrado, porque você não ponderou essas outras variáveis. Não sei se é assim que você Total, percebe. a gente fez uma dessa análise para a rede de alimentação. E era uma rede de alimentação temática. O pessoal performava super bem quando abria. Obviamente, tem questões sim, macroeconômicas, tem questão do público-alvo deles, que era um público de classe C. Então, essa pessoa agora com questão de inflação, não gasta mais tanto. Mas o que a gente avaliou na análise da rede? A gente pegou um histórico de 3 anos. E a gente foi vendo todas as lojas. A gente notou que existia um pico, existia uma maturação, existia um declínio. O ciclo de média de produto estava claro ali. Só que eles estavam meio que percebendo, só que aí o que a gente foi vendo, a gente viu, olha, praças muito populares que vendiam muito bem, elas são muito mais suscetíveis à relação de tempo e economia do país. Praças um pouco mais elitizadas, elas fidelizam menos, mas a pessoa gasta mais. E aí a gente olhou e falou, ó, vocês têm um problema que por ser temático, o mais interessante é fazer uma renovação dentro do produto ou criar alguma coisa tipo storytelling. Então, tem que visar o que, por exemplo, a Disney está fazendo. A Disney está fazendo nos restaurantes, né, no caso. Tu cria uma história, tu cria um vinculamento, tu cria uma vinculação, faz a pessoa querer, a criança e querer ir para lá mais tempo. Eles estavam muito focados no produto. Falei, cara, mas o que faz a pessoa ir pro produto? A pessoa vê o cara fantasiado do personagem dançando uma vez, dançando 2 vezes, terceira vez, cara, já vi isso aí. O que vai fazer a pessoa Matou vir uma de novo? curiosidade minha. Como que tá a cabeça dos CEOs, dos diretores de expansão, que vocês têm conhecido? O quanto o cara é suscetível a dados? Como é a cabeça dele? Porque quando eu comecei nisso, o cara era assim, vamos naquela direção. Eu acho que é ali, porque uma vez deu certo. É uma coisa meio... Como tá hoje? Os caras estão tomando decisões Eu tenho uma embasadas opinião ou não? polêmica. Vamos ver a opinião do Chico. Prepara o corte. Normalmente, quanto mais tem uma pessoa tá na frente do negócio, ela tem que ser um pouco mais cabeça dura. Né? Isso é uma coisa que é natural, porque ela fez muita coisa certa, e isso caleja dentro da nossa cabeça certos padrões de pensamento. Depende muito da rede. Tem redes nossas que o pessoal, eles olham os dados e acreditam. Tem clientes nossos que eles olham o dado e falam, não, mas eu quero ver que bata 100% para eu poder dizer se é. E tem os outliers, é como tu falou, pô, é bem gerido, tem um monte de loja boa dentro daquele lugar, são coisas que são um pouco mensuráveis. Então, eu acho que está muito mais, e isso sempre aconteceu, muito mais de como é que tu vai abordar esse dado por executivo, do que de fato ele ser suscetível ou não. Porque é pouca pessoa suscetível à crítica. Eu já trabalhei com executivo louco, tá? Fundador de marca. Louco. É Eu pra também. lá que a gente vai, e se não for como eu tô mandando, eu te taco uma cadeira na reunião. Eu trabalho trabalhei, com eu executivo, presenciei. eu trabalho com executivo louco. Ah, é? Meu CEO é louco. É maluco. Tá aí. Vocês sabem? É que tem o louco genial, porque ninguém compreende a cabeça dele, porque ele é genial. Não sei, talvez padrão Steve Jobs. Silvio Santos, Steve Jobs e entre outros. Sim, mas na moda tem uma coisa muito excêntrica dos caras
terem convicções plenas. Mas ele, no fundo, é um artista e ele é um bom estilista, mas ele pira também nos negócios e ele tem as convicções, cara. Os gênios acertam genialmente e erram genialmente também. Tu me falou isso, eu também já tinha ouvido falar. Isso é de um livro Same as Always, em inglês. O mesmo de sempre. Então, esse é o problema. Às vezes, o mundo mudou, a sociedade mudou, o padrão mudou e a pessoa está seguindo o mesmo padrão. Nesse caso, é muito difícil o cara ser suscetível a dado. Tu pode mostrar o dado que tu quiser. Que coisa, cara. Ele não vai. Ele vai. Então, tu vai ter que pegar, ancorar a experiência dessa pessoa, mostrar nos dados aquilo que ele tá e mostrar, ó, tá vendo? Fazer um storytelling. Demora, mas vai ter que, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Tá. Tu concorda que isso aqui deu certo? Deu. Pois é. Mas tá vendo que essa tendência está mudando. Então vocês têm que ter uma competência absurda de pitch, mas uma competência absurda porque a lógica, de a psicologia. Lógica, porque na verdade eu acredito em questão de Gestalt. Eu acredito que existem padrões. O que ele fez ele dar certo lá pode fazer dar certo aqui. Mas não é, roupa é blazer anos 80 vai dar certo. Não, é o teu raciocínio que fez ver aquela oportunidade. Tem que entender o que fez a pessoa ter aquele raciocínio para guiar ele para assim, aquilo deu certo lá. A tua forma de pensar, se tu botar nessa coisa aqui, com esses dados, tu pode voltar a ter a crescente. É uma questão que acho que é problema geracional que sempre aconteceu. A gente pensa, a nova geração mudou, então o pessoal é cabeça dura, que lá não sabe pensar. Não, os problemas da humanidade sempre foram os mesmos. Só mudou a tecnologia que encurtou os caminhos. Então, lá na década de 80, era um problema que o cara estava resolvendo. Mudou um pouco só os padrões de consumo, mas o problema é o mesmo. Só tem que explicar para ele que a forma de agir é diferente. E outra coisa, tu chegar para um gestor antigo, assim, tá? Gestores de 10, 15 anos, falar assim, ó, tá vendo essa conclusão que tu tirou? Eu também tirei. Eu só cheguei nela de um modo mais eficiente. Eu tenho... A minha opinião é muito parecida com o Francisco, assim, eu tenho uma convicção de que as redes muito grandes do tipo, já tem o tamanho que eu cheguei, então, obviamente, né, é raro ter uma rede muito grande, muito rápido, e que se mantém muito grande. Às vezes chega e depois cai um pouquinho. Por exemplo, assim, Subways, McDonald's, Burger King, esse exemplo grande, assim, para o pessoal entender. Essa galera não é muito aberta a falar com a gente, cara. Mas, a Space tem um método inovador que une urbanismo com o mercado e eu consigo chegar naquela conclusão que tu sentiu da cidade, morando uma semana da cidade, muito mais rápido. Porque eu tenho isso calculado, matematicamente. Tu precisa ficar uma semana lá. Quanto tu gastou ficando uma semana lá? Tu quer ficar mandando 5 gestores todos os dias para todos os lugares do Brasil? Isso é, assim, hoje em dia, né, cara, é quase impensável. Eu consigo fazer isso para ti, do meu escritório de Porto Alegre, São Paulo ou Miami. Porque eu consigo fazer isso pro mundo inteiro. Aí tu tem que abrir a cabeça desse cara, porque ele não tá aberto para conversar contigo. As redes que a gente mais tem abertura, os nossos melhores clientes, são redes que começaram 5, 6, 7 anos atrás. A gente começou a trabalhar na Lugano quando a Lugano era licenciamento de marca. E a gente fez a transição do licenciamento para franquia. A Lugano comprou todas as evoluções da Space. Desde que a Space mal tinha plataforma, era só o estudo, desenvolvemos, era ruim, hoje era absolutamente completamente diferente, que é o Data. Então a gente fez esse caminho. Cara, são caras que advocam pela marca da Space Hunters positivamente. Agora, tem o Outlier, por exemplo. Conhecemos aqui em São Paulo o Luiz Stockler, que é uma pessoa fantástica do franchising, tá nos MBAs da FIA. O Francisco deu aula no MBA dele aqui em São Paulo, veio dar uma aula presencialmente. Ele roubou um conteúdo meu e agora tá lecionando esse conteúdo para Cara, ele pegou o conteúdo do Chico e hoje ele tá atuando dentro do Bob's. Ele entrou para atuar no faz muito pouco tempo, assim, acho que faz uns 5 meses, no momento que a gente tá gravando aqui agora. Muito pouco tempo mesmo. Chegamos, encontramos eles ontem na feira e falou assim, cara, peguei o teu conteúdo, sentei, montei e apliquei para todo mundo começar a correr a metodologia da Space. Aí eu falei para ele assim, tá, mas então, tô com um contrato na mão, então vamos entrar? Então tá, amanhã vocês vão entrar lá na BFX, eu vou apresentar o cara, porque a gente vai trocar e vai entrar nisso aí. Cara, esse cara do Bob's, se tu pegasse 2, 3 anos, é impensável. Uma rede dessa tá aberta a mudar a característica e saber que tem algo melhor. E outra coisa, não falando diretamente aqui, mas as pessoas têm um vício de ficar com o que fez elas ter sucesso até então. Só que não é isso que vai fazer ter sucesso lá pra frente. Aí o cara pega uma plataforma que tem 30 anos de mercado, que hoje já não é a melhor, já não é a mais eficiente. Para muitos casos. Para alguns sim, para muitos casos não. Pô, mas eu tô com quase 30 anos, cara.
Já tem, obrigado. Valeu. Se manter humilde nos negócios é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de humildade, é uma questão de crescimento, uma questão de inteligência, ouvir o que está acontecendo. E é um comportamento raro de identificar. Não posso dizer raro, mas ele não é tão comum quanto ele poderia. Do tipo, olha, a gente está numa era onde, assim como a RD começou, ela começou de um MVP, um mínimo produto viável. A gente só fez um teste de hipótese. Eu falo para a Rô que a gente tem que se comportar mais como cientista do que como gestor. É testar. É testar barato, é testar pequeno, é errar rápido, é ajustar mais rápido ainda. E nós temos essa possibilidade nos dias de hoje. A gente é capaz de pegar um projeto com a Space e falar, o Bob's pode fazer um piloto, o McDonald's pode fazer um piloto. Se eles se permitirem esse laboratório, é científico. Fez teste AB, teste CD, deu certo, funcionou. E é muito louco, porque pode ser que nem... Pode ser, cara, posso ter a conclusão de que, pá, legal, até deu certo, ou não deu tão certo, ou quero seguir de outro caminho. Mas vem cá, achei interessante, fala comigo, me mostra, vamos fazer um piloto, vamos testar, vamos entender. João, a minha jornada profissional, ela é totalmente irregular. Você tá diante de um cara que já fez... É o oposto da Rô. Ela é profunda, ela tem um grau de especialidade imenso no tema, e a minha é totalmente irregular. Você está diante de um cara que já fez mais de 100 entrevistas profissionais, porque eu comecei muito cedo, entre tentativas de mudança, entre deixa eu ver como está o mercado e entre preciso do emprego, tá? Todas essas variáveis me fez ver muita coisa nessa jornada. E nessa variação toda, uma das decisões que eu tomei foi mexer com startup. Eu fiz um MBA pela FIA, para falar de inovação, empreendedorismo. Falei, o cara de varejo vai entrar nessa, né? Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque me abriu a mente para isso que a gente está conversando mentalidade aqui. Eu posso pilotar, cara. Eu posso errar, eu posso ser rápido, eu posso ter um time multidisciplinar, eu posso ter um cara de 20 anos no time e um de 60 e vai dar jogo. Então, imagina, eu não previ isso de forma nenhuma. Eu entrei para trás de currículo ou para fazer novas descobertas. Mas está aberto a esse nível. E hoje a gente senta em mesas de discussão com donos de marca que estão com todas as ferramentas na mão, tem recurso para fazer e ficam soberbos. Olha, eu cheguei até aqui, agora você vai querer discutir comigo. E é o cara que tem recurso. Isso é que é o mais foda. O cara que não tem recurso, o cara tá, não, vamos fazer, mas eu dou um jeito de pagar, mas o meu franqueado vai pagar, algum jeito alguém vai pagar, mas nós vamos fazer. Aí a gente pode fazer aberto, uma cápsula do tempo, até sugiro aí, a gente poderia pegar uma galera e colocar as marcas que vão despontar e as marcas que vão sumir em X anos. A gente enterra a cápsula e daqui 10 anos a gente abre a cápsula e vê quem tava certo. Vamos fazer agora. Isso aqui tá sendo gravado, cara. Tá sendo gravado. Por quê? Uma marca que posso soltar? Vamos começar? Gostei. Uma marca que vai explodir. Dos clientes de você, não. É dos clientes de vocês. Boa, não. Podemos falar. Cara, eu acho legal. Eu não tenho problema, assim. É um podcast pra isso. É uma marca que eu acho que vai sumir, ou vai diminuir muito, tá? Com a Café to Go e especialmente mais um café. Vejo sumindo porque não vejo um trabalho sendo feito para longo prazo. Vejo um trabalho muito curto prazista, focado em dinheiro. Cara, uma marca que eu acho vai explodir no futuro é um trabalho sendo longo prazo. Le Petit Macarons, que a gente fez o podcast no último... E não é só porque a gente fez o podcast aqui. O pessoal acha que é enviesado. Mas que é um cara que pensa muito a longo prazo. Ele tem 10 anos de marca, 27 unidades, todas extremamente lucrativas, com um produto fantástico. Porque, assim, realmente, assim, o que ele investe em infraestrutura de maquinário da indústria dele para que todo o macaron saia perfeito. É um troço que ele devia cobrar R$100 pelo macaron, é 9. O cara pode comprar lá 3 por R$7,50 cada um. Um troço fantástico. Esse cara vai explodir. Anotado aí. Vejo vocês, vou passar pra... A gente tem questões protocolares de marcas que a gente tem acesso, então não dá pra gente sair... Pode né? tirar. Pode tirar. Tá liberado, tá liberado. Expondo. Mas a gente tem casos onde a gente está observando um comportamento. Pode ser segmento também. Baseado em procura e baseado em o que a marca é capaz de oferecer. Né? A gente pode falar de uma claramente, por exemplo, uma gelateria. Sim, é o que me vem à mente. Quer falar? Pode falar. Por exemplo, a gente tem uma marca hoje no mercado que ela está
se consolidando em São Paulo, com lojas próprias. Ela tem um plano de abertura de expansão. Então, ela está franqueando essas primeiras lojas próprias para iniciar esse processo. E é uma marca que tem por ser italiana, ela segue, né, a cultura italiana, mas aplicando isso ao mercado brasileiro. E o gelato está muito em alta. Só que não acreditamos que é uma alta que vai embora. Ad eternum, assim. A gente acredita que é uma alta porque a gente está vendo uma bate de latte indo para as prateleiras, para as gôndolas, fazendo um movimento... Shopping, supermercado. Em supermercado. Eu vi em supermercado já. Né? Mudando o produto, porque senão você não consegue acessar esse outro canal. Você vê uma Borelli da vida abrindo lojas e lojas, dezenas de lojas, com filas e filas. Então, você vê, sim, que tem um mercado... O movimento é consistente. Muito forte. E faz anos que tá vindo gelato. Eu me lembro Sim. de Parmalat, eu vou lançar gelateria lá atrás, e a coisa foi... No entanto, essa marca em questão, a gente pode falar abertamente, é a Le Botteghe de Leonardo. É uma marca até global, ela vem da Itália, tem outros lugares, está desenvolvendo aqui no Brasil. E aí, como produto... imbatível, natural, tem produto para pet, é uma coisa encantadora. É sorvete para cachorro? Sim. Sorvete sem açúcar. Tem também. Sucesso. É zero açúcar, natural. O palito é feito de vegetais, o picolé pode ser fruta ou legumes, e eles... Meu cachorro de já uma tá forma estragado super... sem isso, eu não vou dar pra isso pra ele. Vocês podem conhecer, tem na Oscar Freire, tem no Itaim. E a operação, estamos falando aqui de business, a operação. Então, quando a gente fala de marcas como a Rostô, algumas precisaram se mexer, e o gelato ele tem um conceito, não sei se vocês sabem, para ser gelato ele tem que ter um tipo de preparo específico, né, uma característica específica. Não, gelato. É um gelato. Então, quando você vai para prateleiras, você industrializou, é impossível manter a experiência. Impossível, ponto. Por outro lado, outras marcas que estão muito aceleradas têm como premissa a preparação em loja. Quem garante que você, proprietário da franquia, vai bater o sorvete igual ao seu funcionário? Quem garante que a mão dele é tão leve quanto a da moça que entrou ontem e tem experiência? Então, os resultados são diferentes, a padronização é um problema. A Le Botteghe já tem uma logística onde ela entrega para você servir, a coisa é mais flat, bons markups e um produto fora da curva, né? Lembra que eu falei dos shoppings assassinando as margens e tudo mais? A gente está conseguindo ver marcas oferecendo produtos bons com markups incríveis. A gente está vendo, por exemplo, quiosque de óculos escuro, óculos esportivo, óculos de grau, em um quiosque com R$100 mil de investimento, que você consegue ter um markup de 3,5. Eu não via isso desde a época da Benetton, e eu era fabricante. 2012, 2013. Então, quando eu vejo esse tipo de movimento, eu falo, cara, alguém encontrou. Alguém tá dando o seu jeito. Alguém tá fazendo. Porque tem marcas muito famosas, com fila de franqueados para abrir, que conseguem garantir um markup médio de 1,8 ao ano, 1,9. Você tem que vender toneladas de produto para ver alguma coisa no fim do dia, né? Então, a gente vê algumas coisas despontando que, se fosse para pôr a ficha, eu falaria, opa. E eu vejo a tendência natural, assim, a gente nem falando de macro tendências, mas a tendência mais saudável, mais natural, busca por algo que também pode ser feito de plantas, vegetais, não é de tanto açúcar necessariamente. Não, o açúcar está em alta, o açúcar sempre vai continuar em alta, isso é uma coisa que, assim, a gente falar que todo mundo vai virar natural e as pessoas vão todas virarem veganas, daqui a 10 anos não vai ter carne. Acho, assim, eu sou gaúcho, né? Eu acho até um sacrilégio o cara falar isso da minha churrascaria. Enquanto estivermos aqui. Não vai, o açúcar vai continuar sendo parte da sociedade. Nós tivemos normal, uma pizzaria. evidente. Nós abrimos uma pizzaria no nosso bairro. Douglas formatou o negócio, foi trabalho de... Por incrível que pareça, é a semente da RD Expansão. Que foi a semente da RD Expansão. A RD nasceu de pizza. Praticamente. A gente nem comentou sobre isso, né? Isso o Chico tinha medido na vinda aqui pro podcast. Inclusive, tiveram uma pizzaria. Para ver como é a diversificação. Não, e aí, no nosso bairro, tinha lá lojas de docerias. E a gente olhava e falava, meu Deus, essa loja tá cheia o tempo todo, né? E
pizza é uma coisa muito... que o brasileiro gosta muito. Paulistano ainda mais. Só que aí depois a gente chegou a algumas conclusões dos acertos e erros que nós tivemos com relação a esse negócio. Mas trazendo um paralelo a também esse mercado, né? Doce é uma coisa que a gente vê impressionante também. Vai ser saudável. Vai ser pra sempre, né? Vai Mesmo ser com pra a sempre. onda saudável. Mesmo com isso aí, a onda só vai aumentar, vai ter um Sim. equilíbrio. Realmente estava desequilibrado, né? Ninguém comia saudável 30 anos atrás. Olha, a gente já abriu negócios, nós somos empreendedores mesmo, ou intraempreendedores na época de empresas. É difícil até hoje saber com exatidão se um negócio de sucesso nasce de um bom produto ou de uma boa estratégia. Eu não consigo responder isso É claramente. muito bom essa tua pergunta. Se é porque a Space tem um produto bom ou porque a gente tá num nicho que a gente entendeu que, pô, tá mal atendido e que mais ou menos qualquer coisa que tu entregar é bom. Você entende? Tipo isso. Não podemos fazer um exercício, uma autoavaliação, né? Do tipo, peraí, eu só tô pegando a coisa certa na hora certa ou carros elétricos existem desde que dos anos Exato. 70? Então, né? E eu acho que tem os dois, cara. Eu tava falando com o Chico no almoço ontem, e eu falei, eu acho que tem os dois. Acho que tem a meritocracia do cara ter um produto muito bom, a ponto de que, cara, ele pode ser horrível de gestão, mas ele vai acabar encontrando o jeito da certo, porque a parada é fantástica. Alguém vai ligar nesse cara e falar, eu consigo te levar mais longe, o teu produto é muito bom. Tá? Que é o que eu tô fazendo com esse peito. Imagina. Brincadeira. Né? Não, Chico é um bom CEO, tô brincando. E tem o aleatório. Tem muita coisa aleatória. Tem muito cara que fica multimilionário aleatoriamente, porque ele tava no melhor lugar. Sim. Eu me pus nas situações, eu fiz o MBA que eu conheci o cara que depois me deixou milionário. Sim, mas é aleatório. Teu colega também fez e não tá milionário. O que eu acho que tem a ver é a questão do propósito. Não é aquela questão assim, a marca tem propósito, mas se tu tem tu acredita naquilo. E aí, quando vocês falaram, a marca vai dar certo, na minha cabeça sempre vem querer amigos. Depois que eu conheci as donas, a gente já conhecia elas. Eu conheci quando elas começaram, a gente chegou a fazer trabalhos para elas. Mas a gente foi lá na fábrica ano passado. Vamos fazer trabalhos para a expansão internacional da Cria Amigos. Elas já sabem disso. Legal. Estavam pensando em abrir lojas no Peru, na América Latina. América Latina. E quando eu vi a sede delas, eu vi, elas começaram lá, a gente viu 4 anos atrás, eu me lembro de ver elas ali aqui na BF Expo, elas estavam visitando ali, conhecendo as coisas que a gente fez, as Jus. Cara, elas têm um fogo no olho quando elas falam do negócio. E o negócio tem muito emocional, tem muito propósito. Tu chora vendo uma propaganda Cria Amigos. E por que esse propósito conta? Porque na hora, como o João falou, assim, tem coisas que vão acontecer. Por exemplo, aconteceu o desastre lá no sul. Isso acontece. Os romanos tinham a deusa Fortuna, que ela tinha um leme na mão, porque ela que vai guiar a sorte, o acaso. O acaso acontece. E se tu tem paixão, tu acredita no teu produto, tu acredita naquilo que tu faz, isso aqui tem propósito, tu vai aguentar quando chegar um revés. Quando chegar um momento ruim, tu vai assim, não, eu vou lá. O dono, a gente vê assim, eu falo muito pros caras, Alexandre o Grande, que quando ele deu errado na Índia, ele voltou e os generais dele falaram, não, tu vai de barco, porque o deserto do Irã é foda, tu vai morrer. Ele falou, não, meus soldados vão, eu vou junto. E os soldados se mantiveram. O CEO é um general. Se tu tem um acaso, ele tem que estar junto, ele tem que estar assumindo o negócio. E se tu tem um motivo, tu vê assim, as gurias da Cria Amigos, eu acredito. O negócio delas é fantástico, tem uma marca lá em cima. Eu tenho medo de quando eu tiver filho entrar com meu filho naquele negócio. Me dá medo. Eu vi o processo de compra e eu falei assim, cara, eu vi adulto comprando negócio com os processos de compra sem criança. É do caralho, então aguenta. E aí, assim, não precisa ser Cria Amigos. Pode ser o cara do macarrão, pode ser o cara da gelateria. Eles acreditam no negócio, eles sabem que o produto é bom. Vai acontecer, que tu queira ou não, o negativo e depois o positivo. E ao mesmo tempo eu já vi negócio... O acreditar, pra mim, eu chamo de passo de fé. Eu sempre falo isso, porque às vezes você precisa... Em inglês, né? Eles falam muito isso. Ó. Você precisa contratar sem saber se tem a demanda. Você precisa formar a tecnologia sem saber se vai ter a venda. O passo de fé, eu entendo que o acreditar faz parte. Mas hoje eu me pergunto se a verdadeira chave do negócio não é o insistir. Porque você pode ter o brilho no olho, o acreditar. Eu não sei, num campeonato, o acreditar acaba na final, cara. Se você não foi o campeão, o que você faz? Você volta pro ano que vem pra concorrer ou você... Desiste. Desiste. Muda, volta no que vem. Muda, volta no que vem. E o fogo no olhar te mantém. O não parar entre o veloz, o bem treinado, o preparado, Você tem uma série de pessoas aqui
partindo do mesmo ponto que você ou de trás. Só vai chegar no fim quem não parou. Nenhuma dessas características vai contar. Quem foi mais veloz, quem acreditou mais, quem treinou mais. Mas quem não parou, eu tenho a sensação de que, esse cara nunca desistiu. Mudando onde precisa, fazendo ali os aparos das questões onde ele pisou na bola, mas o insistir é uma coisa também incrível, né? Exato. Não, o Michael Phelps, quando ele ganhou a Olimpíada, acho que de Pequim, que ele ganhou um monte de medalha, quebrou recorde e tal, ele falou que naquele Natal, naquele Ano Novo, ele não voltou com a família, ele ficou treinando na universidade. E ele falou que passava 4, 5, 6, 7, 8 horas treinando, porque a meta dele era ser o maior medalhista olímpico da história. Eu gosto de nadar, já fui quase nadador. E, cara, é fudido nadar, porque é muito tedioso, é muito chato. Eu conheço gente, a gente tem um funcionário que era nadadora profissional. Ela tem trauma. E o Xuxa tem trauma. O Xuxa, o nadador, ele não nada até hoje. Ele falou, cara, é traumatizante. E aí é isso que tu falou. O cara tem um propósito, então ele vai aguentar todas as amarguras. O cara vai dizer assim, não, eu acredito. Então é o cara que vai, quando vai a vacas magras, o cara vai insistir. Ele vai se desdobrar, ele vai se reinventar, não é cabeça dura. Ela tá assim, não, pra fazer meu negócio, eu tive que reinventar a Space 2 vezes, quando ela tá aqui. O João é 20 anos mais novo que eu, não tô brincando. Mas ele é bem mais novo, mas assim, eu ouço muito o que o João fala. Ele entrou na empresa há 1 ano e pouco. Entende? Eu gosto de ouvir quem fala. Eu não falo isso porque eu tô no podcast, mas eu gosto de ouvir a opinião dos outros, eu gosto de ver essa questão. Eu preciso me reinventar, porque senão a minha empresa não vai existir. Sim. Entende? É uma ideia. Um cara tão inteligente como eu. É fantástico. E modesto. Exato. Tu, a audiência, todo mundo aprendendo. Fantástico. A gente tá chegando no finalzinho do nosso episódio. Queria deixar sempre um espaço importante para os patrocinadores. Mentira, não tem patrocinadores. Caso vocês queiram ser patrocinadores, chamem a gente. A hora é agora. A hora é agora. Coloca o telefone aqui, o QR Code para o pessoal acessar e anunciar na Space. No lugar é lucro. Por enquanto, eu anunciei depois o espaço vai ficar caro. Depois vai ficar caro. Então a gente faz promoções aí. Próximos 100 podcasts. Imagina. Brincadeira. Não, mas eu queria deixar um espaço para a visão mais final de vocês, assim, de que aprendizados que essa galera que escuta a gente são franqueados, são empreendedores individuais, são franqueadores, bastante maioria, pelo ramo que a gente trabalha, de aprendizado que vocês tiveram e de visão de futuro também que vocês estão tendo no mercado. Os dois. Por favor, meu. Olha, eu acho que no mercado que a gente está de franquia, né, varejo, a gente está muito vulnerável a uma série de questões macroeconômicas, mas acho que a gente tem que pôr menos a culpa no próximo e olhar mais para dentro do seu negócio, mais para dentro de si e falar o que eu posso fazer de diferente. Se você está cansado de um negócio, pode ser que alguém que entre nesse negócio com uma outra energia, com uma outra aposta, com outro investimento, faça aquilo trazer um resultado extraordinário, por que não? Se a marca acredita, né, naquele local, naquele negócio, por que não a gente insistir? E a RD olhando para as dores do mercado mesmo, né? Como apoiar essa marca ou esse franqueado que tem um negócio, assim como a gente vendeu o nosso negócio, como ajudá-los nesse processo de venda e de realização, de um lado e de outro. A nossa missão como empresa é contribuir para que as marcas, as lojas perdurem, cresçam, para que as pessoas perdurem, né, cresçam, acreditem nesse potencial delas. Então, eu acho que, de forma bem resumida, olhe mais para si e veja do que você é capaz de fazer. E menos para os problemas alheios, porque sempre vão existir. Perfeito. É um exercício de autorresponsabilidade. A gente está falando aqui de marca, franqueado, shopping, né, parceiros ali envolvidos. E eu acho que esse exercício ele faz toda a diferença, porque negócios fracassam quando um dos pilares não funciona. Então, não necessariamente você está num local ruim, ou a economia está te afetando, ou você tem um problema de operação. Às vezes, um desses elementos bem aparado, você fazendo um exercício de autorresponsabilidade, autoavaliação, e eu estou falando para as marcas também, faz com que a jornada de todo mundo fique mais suave, né? Não se tenha processos, não se tenha problemas de resultado. Sem dúvida nenhuma, a melhor forma de expandir é através de franqueados satisfeitos.
Se todos entenderem isso, tudo vai ficar mais fácil, porque a luta por leads hoje, ela é numérica, ela é de quem tem mais dinheiro, mas não é aí que vai morar o sucesso. Não adianta você nem captar um volume de investidor hoje que possa financiar isso. Mas é cuidar de verdade de uma rede onde, organicamente, ela pode se multiplicar a cada ano tranquilamente. Então, se fizer esse exercício, eu acho, de autorresponsabilidade, cada um dentro do seu universo, o franqueado pisa na bola, sim. Ele tem que ter fazer uma autoculpa também. Falar, pô, eu abri uma loja, abri que a gente ouve muito eles falarem que achou que ia funcionar sozinho, tá? Então, a gente espera que, se fizer esse exercício de maturidade comparado a mercados como o mercado americano, a gente tem uma avenida imensa para fazer coisas muito legais no Brasil. Então, eu espero que a nossa geração aproveite isso. Maravilha. Faltou 2 últimas dicas, né? Que vocês não deram, vou ter que dar para ajudar vocês. Primeiro, que é contrate RD Expansão. Segundo, que é contrate Space Hunters, né? É verdade. Então tá aí, contrate ambas juntas, que é a melhor visão. Onde é que o pessoal consegue achar vocês nas redes sociais, Instagram, site? Como é que acha RD? Como é que acha vocês? @RD Expansão, rdexpansão.com.br. É facinho achar a gente provavelmente tem impactado alguma das cidades aqui que estão assistindo a gente com alguma loja em repasse. E a gente está vendo que esse crescimento orgânico está bem acelerado. Parece que o negócio está aquecido. Fantástico. Gente, tem muita gente que assiste a gente aqui que não é inscrito. Então, se tu tá ouvindo pelo Spotify, siga o nosso canal no Spotify. Se tu tá aqui no YouTube com a gente, clica no seguir, tá? Não custa nada, é de graça. Tem pouca coisa que é de graça no Brasil hoje, então aproveitem, inclusive. Não tem imposto, não tem nada. Sabe o que é de graça também? O sininho. Aperta no sininho depois de se inscrever e o joinha também é de graça. Eu nem sabia por que era o sininho. O thumbs down é pago. O thumbs down então não adianta ter. Aqui pra baixo é pago, então usa de graça. E fiquem ligados nos próximos episódios do Lugar é Lucro. Eu sempre falo que o próximo vai ser melhor. Então, de vocês foi melhor até agora. Incrível. Até agora. Mas aí o próximo vai ser sempre melhor. Obrigado e até o 15º. Qual é? A gente vai pro 16º. 16º. Tá ficando grande o podcast, né? Vai até o 16º episódio do Lugar é Lucro. Muito obrigado, pessoal. Que jornal. Obrigado.